Olá pessoal, boa noite. Oi pessoal, boa noite a vocês. Em breve nós vamos começar. Peço por gentileza que vocês me respondam se vocês estão ouvindo bem, se estão conseguindo me ver e me ouvir, para que eu possa saber também qualquer coisa arrumar antes da gente começar, beleza? Muito obrigado. Boa noite pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite Mara, Liz, Eli, vocês conseguem me ouvir bem? Por favor, me deem um retorno. Ah, que bom, beleza. Boa noite para Ana e para o Bruno também. Faz tempo que eu não te vejo, cara. Boa noite às pessoas que vão entrando. Sejam todas bem-vindas. Em breve nós começaremos. Agora são exatamente 8 horas. Então, vamos dar início à nossa reflexão da noite, à exposição dessa noite. Eu me chamo Lucas e vou acompanhar vocês durante os próximos 30 minutos. Ou melhor, vocês vão me acompanhar, né? Enfim. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece. Peço para aqueles que sentirem à vontade que fechem os seus olhos. Eu prefiro permanecer com os olhos abertos. Mas vamos nesse momento agradecer e pedir que os Espíritos nos iluminem a todos, que possamos ter bons momentos de reflexão e, acima de tudo, que possamos finalizar essa exposição de hoje melhores do que começamos. Que as reflexões nos toquem de alguma forma e que nos permitam, ao longo dos próximos dias, tomar atitudes diferentes, assim como para aqueles espíritos que nos acompanham. Com esses desejos, iniciamos os trabalhos dessa noite e também dizendo que assim seja. Então, pessoal, mais uma vez boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema chamado Deus não desampara. São algumas reflexões a partir do item 92 do livro Pão Nosso, livro ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Nós vamos falar sobre o trecho do livro em si, vamos falar sobre alguns temas da doutrina espírita, que são lei de justiça, de amor e de caridade, reforma íntima e caridade. Eu vou começar fazendo a leitura
desse item do Pão Nosso, item 92, que se chama Deus não desampara. Esse trecho começa assim: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Essa é uma passagem do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E Emmanuel começa explicando mais ou menos assim: Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede que venhamos examinar-lhes as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. Esse versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer de novo dias nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração da magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário aprender a receber. Antes da gente prosseguir, eu só quero fazer uma pequena reflexão sobre esse trecho mesmo. Porque olha só, apesar de no começo a gente ter algo que é muito duro no livro de Apocalipse, que é simplesmente uma constatação de alguma coisa, e se a gente for pegar esse capítulo do livro de Apocalipse, ele abrange um pouquinho mais de coisas, e olhando, sem olhar nas entrelinhas, melhor dizendo, a mensagem parece um pouco dura. E aí Emmanuel vem nos explicar o seguinte, que, primeiro, a gente só tem uma ideia daquilo que Deus perdoa ou deixa de perdoar, ou seja, daquilo que de como a lei natural se aplica. Deus já deu tempo, pelo que diz aqui na passagem de Apocalipse. A pessoa não aproveitou em algum momento. Apesar de a gente ter essa noção, a gente não consegue analisar a essência de tudo isso que acontece. A gente não consegue analisar o que seria esse amor divino. E aí Emmanuel ainda nos traz outras figuras de linguagem para dizer que a casa do Pai ela é muito mais generosa do que qualquer figuração que a gente possa jamais fazer. Ou seja, aquilo que a gente imagina que seja mais puro, a casa do Pai, como ele coloca, a lei natural, Deus é mais puro ainda. E aí ele vem começando a nos dar um caminho para que a gente possa entender algumas coisas e para que a gente possa se melhorar. Quando ele fala o seguinte: o Altíssimo fornece dádivas a todos, e é aconselhável que o homem medite nos recursos que lhes foram concedidos, buscando renovar-se sempre nos rumos do bem. Ele já nos dá uma primeira indicação de como que a gente pode se melhorar e como que a gente pode seguir por um bom caminho. A gente vai abordar isso mais para frente, nós vamos falar sobre isso. E, de novo, eu sempre costumo comentar, se vocês acharem alguma coisa interessante ou tiverem alguma dúvida com o que eu estou falando, não se preocupem em perguntar. A gente tem uma certa facilidade por causa de ser uma rede social, de estarmos online, e dá para ler o que as pessoas estão colocando, então fiquem à vontade com relação a isso. E aí, no último trechinho, Emmanuel diz o seguinte: os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário aprender a receber.
Emmanuel nos dá uma dica bem direta. Se a gente está procurando se melhorar, a gente primeiro tem que saber que Deus ele vai dar sempre, sempre vai dar, só que é necessário a gente aprender a receber. Às vezes aquilo que Deus dá não é aquilo que a gente gostaria ou não é a forma com que a gente gostaria e às vezes a gente não enxerga como deveria. E fazendo gancho justamente com isso é que eu vou entrar no nosso segundo tema, que é sobre lei de justiça, de amor e de caridade. Porque nós temos duas formas de entender ou de enxergar algumas coisas. A primeira delas, que é uma coisa muito humana, diremos assim, é uma coisa muito racional e muito daquilo que a gente está acostumado, é procurar um culpado. E não só procurar um culpado para apontar um dedo, sabe? Mas porque, querendo ou não, a gente ainda tem uma fagulha de um sentimento de vingança, de ver alguém que fez alguma coisa errada sofrer de alguma forma. Seja esse sofrimento a justiça humana, seja pagar pelo crime que cometeu, por alguma coisa assim. E muito por causa dessa fagulha de vingança, algumas pessoas têm isso muito mais exacerbado que outras, a gente acaba se esquecendo que quando a gente fala de evolução, quando a gente fala de Deus, a gente não pode equiparar Deus a gente, porque não, a lei natural não funciona de acordo com a nossa cabeça, não funciona com aquilo que a gente acha certo ou errado, que a gente acha justo. E é sempre bom a gente se lembrar que para o Espiritismo nós somos espíritos que reencarnam em corpos, ou seja, essa não é a nossa primeira existência. E pelo fato de não ser a nossa primeira existência, a gente não sabe o que teve lá atrás, o que teve nas existências anteriores. Em outras palavras, a gente é como um cavalo encilhado. A gente não consegue ver o que está aqui nem aqui, a gente só olha para frente. Então a nossa visão da realidade ela é muito pequena. E no Espiritismo a gente nunca pode esquecer disso. Eu vou voltar para onde eu estava, porque senão eu vou me perder falando disso. Kardec faz uma pergunta para os espíritos que é a seguinte. É a questão 874 do Livro dos Espíritos. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Em outras palavras, nós estamos aqui, não sei quantas pessoas estão aqui conosco, nós estamos em pouco mais de 20 pessoas, mas é muito provável que algumas coisas que alguns de nós achem justa, outros achem injusta. E agora vocês multipliquem isso, vocês imaginem isso em 6, 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. É muito provável que nós tenhamos noções de justiça e noções daquilo que é justo diferentes. E por inúmeros motivos. Não significa que um é melhor que o outro, não. Simplesmente porque nós somos pessoas diferentes. E os espíritos respondem o seguinte quando Kardec faz essa pergunta. É porque ao sentimento de justiça se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Aquilo que nos interessa, esse prisma falso. E muitas vezes, quando nós vemos algo que é justo ou injusto, a gente sempre leva para aquele lado daqui. Então, se tem alguma coisa que faz com que me aproxime de alguém ou de alguma situação, me sinto mais tocado, aquilo pode me causar um sentimento de revolta maior. Enquanto para outras pessoas que não enxergam da mesma forma, esse sentimento não seja tão aflorado. Mas vamos continuar. Kardec continua indagando porque tudo que a gente está falando agora é de sentimento. Tudo isso que eu acabei de dizer que Kardec discute é relacionado a sentimento, porque não dá para definir uma justiça de uma coisa de uma forma igual para todo mundo. Nem todo mundo sente a mesma coisa. Mas aí Kardec questiona os espíritos como se pode definir a justiça. E aí os espíritos dão uma resposta que é bem legal. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Eu lembro de ouvir desde pequeno que o meu direito termina onde o do outro começa. E quando a gente é pequeno, às vezes é chato de ouvir isso ou às vezes a gente dá importância demais para isso. Quando a gente é adulto, a gente esquece que uma coisa tão simples pode dar uma cara diferente para aquilo que para a forma com que nós encaramos as coisas.
Kardec pergunta aí o que determina esses direitos. Quais são, como é que eu posso dizer? Como é que eu vou, quais são esses direitos dos outros para eu respeitar? Porque se eu não sei quais são, como é que eu posso saber qual é o limite? E os espíritos respondem que tem duas coisas que determinam o direito das outras pessoas: a lei humana e a lei natural. Todos os homens, todo ser humano, todas as sociedades formularam leis de acordo com o seu tempo. Essas leis elas mudam naturalmente porque a sociedade muda. Tanto é que tem coisas que eram muito comuns e propícias na Idade Média que para a gente hoje é um absurdo. Para algumas pessoas não é, como tortura, por exemplo, mas para a sociedade de forma geral, a tortura hoje é um absurdo. Enquanto numa outra época isso era normal. Isso fazia parte do sentimento de justiça. E aí, os espíritos eles nos dão uma pequena pincelada para dizer que isso não necessariamente é justiça. E eles falam o seguinte: nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Vocês devem lembrar disso em algum momento da vida de vocês, que a diferença entre aquilo que é moral e que é legal, ou o legal da lei e o legal de ser uma coisa legal, de ser bacana. E é mais ou menos essa a diferença das coisas, sabe? A lei humana é aquela que é legal da lei, e a lei natural é aquela que é legal, de ser legal mesmo, de ser uma coisa bacana, de ser moral. E muitas coisas elas são legais, mas elas não são morais de acordo com o que a gente enxerga, de acordo com aquilo que a gente enxerga como certo. E é aí que começam a dividir aí que a gente começa a dividir essas duas coisas, a lei humana e a lei natural. E aí, Kardec pergunta sobre essa divisão. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Os espíritos dizem: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Lembram da outra resposta? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí depois, eles reforçam a frase de Jesus: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria com que ele procedessem em circunstância idêntica. O guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Sabe, vocês já ouviram falar também, provavelmente, de dormir, botar a cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila? Ou deitar com a consciência limpa? Por que a consciência é algo tão importante? Porque às vezes a gente faz uma coisa que ninguém descobre, só que a gente sabe que a gente fez errado. E se fosse pensar dessa forma, como é que a gente ia fazer o certo sempre? Ou será que a gente fez muita coisa errada na vida? E se a gente fez muita coisa errada, a gente volta lá para a frase do começo: Deus nos deu uma oportunidade, mas a gente não cumpriu e agora a gente não vai chegar no fim do caminho nunca. Vamos continuar. Depois eu volto para esse pensamento meio ansioso assim. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer os limites desse direito? E aí? Como é que a gente conhece o limite desse direito? A gente já sabe que tem que respeitar os direitos dos demais, a gente já sabe que nós temos que deveríamos tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. E aí Kardec faz uma pergunta repetitiva para que os espíritos respondam de uma maneira ainda mais clara. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer o seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Ficou mais confuso, né? E aí Kardec continua perguntando: mas se cada um de nós, a nós mesmos,
atribuir direitos iguais aos dos outros, que virá a ser da subordinação aos superiores. Não será isso anarquia de todos os poderes, ou seja, não, eu tenho esse direito também, tu também tem esse direito, e agora fica meio confuso, né? Parece que fica tudo rodando. Só que os espíritos dão uma baixada na nossa poeira dizendo o seguinte: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que serviu para fazer os outros. E todos aos seus olhos são iguais. Esses direitos da lei natural, eles são eternos, independente de posição social, de quanto dinheiro tem, do que tem, do que deixa de ser. Enfim, os direitos se aplicam para todo mundo. Porém, os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições, ou seja, passam ao longo do tempo. Cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isso para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Pode parecer um pouco oposto falar que existe uma certa subordinação ou um reconhecimento de autoridade, mas esse reconhecimento de autoridade que os espíritos falam não é de uma subordinação de fato, não é de eu obedecer a alguém, mas de eu reconhecer alguma coisa. Essa autoridade que os espíritos colocam, um exemplo mais claro que nós temos é Jesus, porque ninguém precisava, ou ele não precisava se impor de alguma forma, mas nós ainda hoje reconhecemos a superioridade dele. Mas não é uma superioridade que nos faz sentir pequenos, menores, mais insignificantes, menos importantes. Não. É só de saber que existe alguém, ou existe uma possibilidade de nos tornarmos mais elevados. Em outras palavras, eu não preciso rebaixar uma pessoa ao meu nível, mas a gente pode subir e ficar os dois juntos, certo? É mais ou menos esse pensamento. Esse é o reconhecimento de autoridade que a gente pode dar. E para encerrar essa questão da lei de justiça, de amor e de caridade, me ative muito à parte maior da justiça, porque é o que convém nesse momento, na minha opinião. Kardec pergunta: qual seria então o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Os espíritos respondem que seria um caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Vocês estão vendo que é tudo interligado? Amor, caridade e justiça? Só tem justiça se tiver os outros dois. E aí a Eli fez uma pergunta interessante, que diz o seguinte: então nós teremos uma melhor compreensão da lei divina de acordo com o maior número de encarnações que tivermos? Depende de como a gente aproveitar essas encarnações. Porque às vezes fica meio frio a gente responder: ah não, quanto mais encarnações a gente tiver, a gente vai aprender. Isso vai de cada espírito, de cada um de nós. Às vezes com um intervalo muito pequeno eu aprendo muita coisa. Às vezes com um intervalo muito grande eu não aprendo nada. E assim como acontece na nossa vida, nessa encarnação. Vocês devem conhecer pessoas que passaram por determinadas experiências e não aprenderam nada. Pessoas que chegaram no fundo do poço e não aprenderam nada. Assim como vocês devem conhecer pessoas que chegaram no fundo do poço e mudaram e aprenderam muito, mas muita coisa. Assim como vocês também devem conhecer pessoas que não precisaram chegar no fundo do poço para aprender muita coisa. Então, não necessariamente é quanto mais encarnações nós tivermos, mas é o quão bem nós aproveitarmos essas encarnações. E essa pergunta me ajuda a conectar com o nosso próximo tema, que é da reforma íntima, porque se eu já tenho um caminho para a justiça, eu vou voltar lá, Deus não desampara ninguém, eu sempre vou ter a oportunidade de fazer alguma coisa. Agora, pensando como é que eu posso me melhorar, como que eu posso dar um passo para frente? Ou eu preciso dar 2 passos para trás? Como é que isso funciona? E Kardec faz a primeira pergunta para a gente entender que todo mundo tem uma mesma origem.
Kardec pergunta se uns espíritos teriam sido criados bons e outros criados maus. Os espíritos nos respondem que todos os espíritos eles foram criados simples e ignorantes. Ignorantes não é ser grosso com alguém, não é ser mal educado. Ignorante é aquele que não sabe. Então todos os espíritos foram criados simples e sem saber. E à medida que os espíritos vão encarnando, recebem que nós vamos encarnando, nós recebemos missões, diríamos assim. Não é que, não, Lucas, vai ser. Não sei o que eu posso dizer que eu vou ser. Eu vou ser um piloto de caça. Não tem nada a ver com isso. Mas as nossas missões são muito voltadas para a gente. Como que a gente pode dar um passinho para cima na escada? Como que a gente pode se melhorar cada vez mais? E aí, essas pequenas missões que nós temos ao longo das nossas existências nos fazem andar no caminho da perfeição. A gente passa por conhecer a verdade, nós passamos a tentar nos aproximar de nós mesmos, nos aproximar dos outros, nos aproximar do amor, de fato. E aí, Kardec também faz outra pergunta interessante para os espíritos, que é como é que é o meio mais prático, qual é o meio mais prático que nós temos de nos melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual é o caminho mais fácil de seguir no caminho do bem? Acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? A resposta, na verdade, a pergunta todo mundo tem. E eles trazem uma frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Tá, beleza. Vou me conhecer. Como é que eu me conheço? Como que eu vou me conhecer? Vocês sabem como é que vocês vão se conhecer ou não? As encarnações ajudam um monte nisso, porque as nossas experiências ajudam a nos conhecer. Só que melhor que a minha resposta é a resposta que os espíritos dão. Baseado em Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia: fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava a revista ao que eu tinha feito durante todo o dia e eu perguntava para mim mesmo se não faltava algum dever. Se nenhuma pessoa tinha nenhum motivo para se queixar de mim. E aí a gente pode passar a se conhecer. É difícil? Muito. A receita é bem simples, mas é muito difícil. Sabe quando a gente pega uma receita para fazer uma comida assim, olha, é fácil. É só seguir o que está escrito. E daí quando vai fazer de verdade, eu sou mais ou menos assim. A gente olha no papel, pô, que beleza. Mas é difícil fazer, é difícil a gente se conhecer. Santo Agostinho continua e diz assim, olha, vamos perguntar pra gente toda noite se tá tudo certo, se não tá. Se a gente fez as coisas que devia, que não devia. Porque nada melhor do que a gente tentar se conhecer dessa forma. E uma coisa bem interessante de se fazer é que é a gente trocar as pessoas de lugar. Porque nós temos a tendência a ser bem bonzinhos com a gente mesmo. Que é de, se eu fiz, eu tinha um motivo para fazer. E se fosse o outro? E se a gente colocasse outra pessoa no lugar? E aí? Como é que isso ficaria? Se eu fizer uma coisa muito errada, mas para mim tá tudo bem, eu tinha meus motivos para fazer. E se eu trocasse a minha figura e botasse uma outra pessoa que eu não gosto, por exemplo, que não me deu bem? Como é que eu ia enxergar isso? Eu ia enxergar da mesma forma ou não? Tá em outro caminho que a gente pode seguir. Trocar de papel. Para saber se aquilo que a gente faz pelos nossos próprios olhos é bom ou não. E Kardec faz uma outra pergunta que ainda tem a ver com a reforma íntima e com o nosso tema, que Deus não desampara ninguém. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Lembram lá do começo? Quando fala que e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu? Nós poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas?
Deus sabe discernir o bem do mal, sabe diferenciar as duas coisas. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém esse perdão mudando a forma de agir. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Não adianta de nada eu vim aqui falar uma coisa linda, maravilhosa para vocês, se no meu dia a dia nada disso se aplica. Eu tenho que fazer. Uma das maiores virtudes, quem sabe a maior virtude da doutrina espírita é pregar, prezar pela caridade. Porque a caridade é a forma que nós temos de transformar o amor em ação. Ou seja, num ato. Porque um ato ele vale mais do que palavras. Então é muito importante lembrar disso. De que os nossos atos são excelentes preces. Por isso que Kardec pergunta o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todas as pessoas, indulgência para a perfeição das outras pessoas e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Eu tenho que ter benevolência com as pessoas, eu tenho que ter indulgência, eu tenho que perdoar as imperfeições dos outros, eu tenho que compreender. Aquela história de ver a trave, ver o cisco no olho do outro, não ver a trave no nosso olho, está mais ou menos por esse caminho aí. De eu não conseguir enxergar alguma coisa, eu não conseguir pesar as coisas de uma maneira diferente, porque são outras pessoas. É o que eu estava falando antes também, mas é justamente nessa linha. E Kardec ainda complementa que o amor e caridade eles são complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer todo o bem que é possível para essa pessoa e que nós desejaremos que nos fosse feito. E é isso que significa amar, amai-vos uns aos outros. E só para lembrar, acho que nunca é demais lembrar, que a caridade ela não se restringe à esmola, ela abrange todas as relações, todas as coisas, desde um bom dia até um olhar no olho, até um não ignorar uma pessoa. E agora eu vou voltar de uma forma mais assertiva para a resposta da pergunta da Eli, que é, tá, agora, como é que eu vou saber como chegar no caminho do bem, como é que eu posso seguir? Eu já dei várias respostas sem conclusão nenhuma aqui para vocês, né? Vocês devem ter percebido que fica... Eu só estou colocando responsabilidade. Mas os espíritos dizem assim: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E como aplicar essas lições de Jesus? Como? Amai o vosso próximo como a vós mesmos, com gentileza, gratidão, fraternidade, tolerância, compaixão. Eu, quando era pequeno, assistia As Meninas Superpoderosas. Era açúcar, farinha e tudo que há de bom que fez As Meninas Superpoderosas. Então, tudo que há de bom. O caminho ele é bem simples. É óbvio que é difícil a gente fazer isso. Em algum momento, a gente vai errar. E aí a gente volta para lembrar lá atrás do que a gente começou conversando aqui. Que a gente não tem noção do tamanho da indulgência que Deus tem. Então a gente pode errar. Óbvio, a gente vai arcar com consequências. Algumas maiores, outras menores. Assim como na justiça humana. Mas nós temos que ter noção de que nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição e a gente não vai chegar lá tão cedo. E para que nós encerremos, porque às vezes é difícil a gente tentar botar tudo isso em prática, tem uma frase que é bem legal, que foi atribuída a diversos pensadores, que foi atribuída
a Hamed, que foi atribuída a Chico Xavier, que foi atribuída já a Bob Marley. A origem, nesse momento, não importa. O que importa é o que ela diz. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Em outras palavras, nunca é tarde para começar. Beleza? Era isso que eu tinha, essa mensagem que eu tinha para essa noite. Agradeço por vocês terem acompanhado. E espero que de alguma forma tenha feito vocês se sentirem bem. A mim fez. Então, para que encerremos essa atividade doutrinária da noite, eu convido mais uma vez que vocês elevem seu pensamento a Deus, que mantenham as boas vibrações e que, se preferirem, fechem os seus olhos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Vamos agradecer pela vida que temos, por podermos estar aqui. E vamos agradecer pelo dia de hoje, que possamos aproveitar os próximos dias e que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprendendo ao longo da nossa caminhada. Com esses desejos, damos por encerrados os trabalhos dessa noite e desejo que todos tenham uma boa semana. Que assim seja. Antes de eu encerrar a transmissão, só agradecer a todo mundo que esteve aqui. Mais uma vez, agradecer os comentários, os abraços que foram enviados por inúmeras pessoas. Enfim, que vocês estejam bem e que fiquem bem. Até mais. Um abraço grande para vocês. Tchau, tchau.